Seja bem-vindo. Vamos tratar hoje sobre os efeitos da sentença penal condenatória. Não somente a imposição de pena surge como efeito da sentença. A partir do momento que o juiz condena, outros efeitos também importantes podem decorrer dessa sentença penal condenatória. O principal efeito é a sanção penal, a imposição de pena. Mas pode ser que essa sentença tenha outros efeitos, efeitos cíveis, efeitos administrativos, efeitos políticos, efeitos trabalhistas. Uma leva de consequências podem advir dessa sentença penal condenatória. Eu vou trazer aqui alguns slides para facilitar nosso caminho nesta apresentação ao tema. Dos efeitos da condenação. São todas as consequências que, direta ou indiretamente, atingem a pessoa do condenado por sentença penal transitada em julgado. Os efeitos da sentença penal condenatória extrapolam o status libertatis do condenado, alterando também as relações jurídicas estabelecidas no âmbito civil, administrativo, trabalhista, político-eleitoral, entre outros. Então, o principal efeito da sentença penal condenatória é a imposição de pena, é a sanção, que pode ser uma medida de segurança ou pode ser uma pena. Pena, espécie, pena privativa de liberdade, restritiva de direitos e pena de multa. Então, esses são os efeitos principais. Mas existem efeitos que podem ser penais e extrapenais, fora do âmbito penal. Alguns efeitos da sentença penal condenatória têm a consequência de natureza penal, mas outros podem vir a ser de outras disciplinas, de outras esferas. Efeitos principais penais. Os efeitos principais da pena são a própria consequência jurídico-penal primordial, direta, imediata, da sentença condenatória. É a aplicação da pena, privativa de liberdade, restritiva de direito, multa ou medida de segurança. Os efeitos secundários da condenação, principal, imposição de pena, mas efeitos secundários que vêm depois, que se encontram ligados aos principais, classificam-se em penais, espalhados dentro do Código Penal, do Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal. E extrapenais, que estão dispostos no artigo 91 e 92 do Código Penal. Os efeitos extrapenais repartem-se ainda em genéricos e específicos. Vamos ver os principais efeitos secundários penais e extrapenais dessa sentença penal condenatória. Efeitos secundários penais. Olha aqui o que a doutrina traz de mais importante em relação a efeitos secundários de natureza penal, que vão, de alguma forma, restringir algum direito ou privar essa sua liberdade, aumentando, em alguma forma, a sanção imposta, a reprimenda. É pressuposto da reincidência, que está no artigo 63 do Código Penal, que nós vimos na aula passada, que a reincidência é uma causa de agravamento da pena. B, impede, em regra, o suscis, nós vimos o suscis, que é a suspensão condicional da pena, no artigo 77, inciso 1. C, causa a revogação do suscis. D, causa a revogação do livramento condicional, que também vimos na aula passada. E, aumenta o prazo da prescrição da pretensão executória. Prescrição nós vamos ver ainda no artigo 110, a partir do artigo 109, mas está lá estabelecido no artigo 110. F, transitada em julgado,
A prescrição da pretensão executória não se inicia enquanto o condenado permanece preso por outro motivo. É efeito da sentença penal condenatória, vamos ver ainda a prescrição. G, causa a revogação da reabilitação. Reabilitação, esse instituto, vamos ver na aula de hoje, está previsto no artigo 95. Também por consequência da sentença penal condenatória transitada em julgado, como efeito secundário da pena, causa, tem a linha H, tem influência na exceção da verdade no crime de calúnia, artigo 138, parágrafo 3º. L, impede o privilégio dos artigos 155, parágrafo 2º, 170, 171, parágrafo 1º, 180, parágrafo 3º, primeira parte, em relação ao segundo crime. J, aumenta a pena da contravenção de porte de arma branca, do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, e L, constitui elementar da figura típica da contravenção de posse não justificada de instrumento de emprego usual na prática de furto. Lá das Leis das Contravenções Penais, no seu artigo 25. Então, todos esses efeitos, exemplificativamente, são efeitos secundários da sentença penal condenatória. Não é o efeito principal, porque o principal é a imposição de pena. Mas a partir do momento em que o sujeito é condenado, pode trazer por consequência todos esses efeitos, ou alguns desses efeitos, essa sentença penal condenatória, a partir do momento da análise do caso em específico do condenado, para saber qual desses efeitos vai atingir a situação dele. Efeitos secundários extrapenais genéricos. Por que genéricos? Porque estão contidos em todas as sentenças penais condenatórias. É um efeito que pode vir dessa sentença penal condenatória, como um efeito secundário, mas genérico porque pode estar em qualquer condenação. Artigo 91. São efeitos da condenação. Inciso 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. É um efeito civil. O efeito que se tem a partir do momento que o juiz condena e ao trânsito em julgado dessa sentença penal condenatória, de que essa pessoa, autora do crime que foi condenado, ela tem agora a obrigação de indenizar a vítima ou seus familiares. Quando essa sentença penal condenatória é elaborada, é trazida, aquilo dali constitui um título executivo, a ser executado lá no juízo cível. A pessoa chega com a sentença para executar. O juiz cível, ele somente terá que dizer o quanto de indenização. Lá não se fará mais prova de que se o fato tem ou não ocorrido, de quem é autor do fato. Isso não se discute mais, porque já foi discutido no juízo criminal. Não vão se produzir novas provas, colher novos depoimentos. Não. O juiz cível, ele apenas executará o quanto em dinheiro, a indenização a ser dada à vítima ou seus familiares. O Código Civil nos diz em seu artigo 186, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, mesmo que seja um crime de injúria, calúnia, difamação, de ameaça, qualquer crime, é possível que haver uma indenização onde o juiz irá fazer a avaliação do dano causado. Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, 186 e 187 artigos do Código Civil, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Doutrina.
A vítima ou seus sucessores não estão obrigados ao aguardo do desfecho da ação penal, podendo buscar o ressarcimento do dano através de ação própria no juízo cível. A obrigação de indenizar, como não se trata de pena criminal, mas de efeito da condenação, transmite-se aos herdeiros do delinquente, até o limite da herança. Então, essa indenização, mesmo que o sujeito morra, o condenado, como é efeito secundário e não principal, não é a pena de multa. Ele morre, não vai se transmitir aos herdeiros. Ok, porque é pena principal. Mas como efeito secundário, um efeito cível, aí sim é possível que o valor de herança, o valor a ser transmitido aos herdeiros, esse venha a ser descontado da indenização, para a indenização. No Código Civil, nós temos alguns dispositivos que trazem crimes em espécie, especificando o que o juiz deverá analisar para a indenização. Note aqui no artigo 932. São também responsáveis pela reparação cível. Inciso 1, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Nós vimos o princípio da personificação da pena, onde o indivíduo ele não vai transmitir as consequências do seu crime para os seus ascendentes ou descendentes. A pena é personalíssima, intransferível. Mas a reparação cível, essa sim, ela é plenamente possível. Civilmente, os pais são responsáveis pelo que os filhos fizerem, os filhos menores. Então, se o filho, por exemplo, 17 anos, atropelou e matou alguém, o pai vai ser avaliado, mas normalmente, em regra, ele não é responsável criminalmente por esse atropelamento. Mas, civilmente, não resta dúvida que ele será penalizado em relação à indenização. No Código Civil, tem o artigo 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Falei há pouco sobre a questão da responsabilidade civil ser independente da criminal. A partir do momento que a pessoa tem essa sentença penal condenatória, passa ela a ser um título executivo. Eu vou só executar lá no juízo cível, para que o juiz arbitre o quantum de indenização. É para isso que serve. Mas lá não vai mais ser questionado quem é o autor, se o crime existiu. Não. Somente a extensão do dano para essa indenização a ser proferida. E aí alguns crimes em espécie. Lá no Código Civil, que dá um parâmetro, uma diretriz para que o juiz pontue o que deve ser indenizado. Artigo 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, inciso 1, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. 2. A prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Quem é que vai fazer isso daí? É o juiz do cível. Juízo do cível. Lá, juiz cível e não tem nada em relação ao juízo criminal. Outra possibilidade, artigo 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes, até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. É parâmetro, é diretriz para que o juiz do cível pegue essa sentença penal condenatória e dê o quantum de indenização pela lesão causada, pelo que ocasionou, pelos lucros cessantes. Era um taxista que, em decorrência das lesões que sofreu, não teve mais condições de continuar o seu trabalho. Isso tudo deve ser medido. Artigo 950, todos do Código Civil, estamos analisando aqui, artigos do Código Civil relacionados a situações de crime em que o juiz, agora do cível, terá que estabelecer um quantum de indenização pelo crime praticado. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. O juiz, então, terá que avaliar também essas situações, cada caso em concreto, para estabelecer um quanto fixo, um quanto certo para esse indivíduo. O Hugo está fazendo um questionamento. Obrigado, Hugo, pela participação. O que é convalescência? É o período em que fica sem condições para fazer algo? Convalescência, Hugo, obrigado aí pelo questionamento. Convalescência vem dessa situação de impossibilidade. Está convalescendo, está doente, está hospitalizado. Ele está sem a possibilidade de continuar tendo suas atividades habituais, as quais lhe traziam algum sustento, algum lucro. Então, é todo um período de convalescença. No artigo 953 do Código Civil, diz o seguinte, aí sobre os relacionados aos crimes contra a honra. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. O sujeito, ele pegou e, em detrimento do término de um namoro, ele não aceitava e começou a difamar sua ex-namorada. A ex-namorada, em virtude dos fatos, teve que mudar de cidade. Ela não teve mais condições de permanecer como professora do ensino fundamental na escola da cidade. Tudo isso é dano material. É possível ao juiz aferir as consequências desse crime. E aí ele vai traduzir na sentença penal condenatória esse quanto a ser reparado do que ela sofreu. Então, embora seja difícil mensurar, principalmente relacionado a crimes contra a honra, mas o juiz ele tem que ter essa noção e essa consciência de que deve fazer com que atinja o patrimônio do indivíduo e ele não volte a cometer fatos da mesma natureza, bem como possa dissuadir aos demais a não praticarem o mesmo fato. No artigo 954, também do Código Civil, tratando aqui sobre indenização, responsabilidade civil.
A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido. E se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente. Então, em relação a diversos crimes, o legislador civil considerou o que deve ser indenizado. Essas perdas, esses danos do que sobrevêm certos crimes. O abalo psicológico em detrimento da privação de liberdade. Uma pessoa que não teve mais condições de trabalhar devido ao abalo psicológico, devido a uma questão física. Então, o dano ele pode ser físico ou moral. E traz consequências enormes para o próprio sustento da vítima. E quem tem que indenizar? É o autor, é o condenado. No Código de Processo Penal, só para a gente fazer uma referência e trazer aqui um contraponto, também tem a questão da situação de consequência da sentença penal condenatória. Olha aqui no artigo 63 e 64. No 63 do Código de Processo Penal, transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Você vê aí a mãe da Elisa Samúdio, a senhora Sônia Moura, que promoveu a ação contra o goleiro Bruno, o ex-goleiro Bruno. O artigo 64, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável cível. Parágrafo único. Em tentada a ação penal, o juiz da ação cível poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. No artigo 65, faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito. É muito comum, quando vai haver júri popular, para que serve o júri? Para 7 pessoas comuns do povo, estão lá compondo um júri sobre a presidência de um juiz togado, um juiz de direito, que vai apenas avaliar, contabilizar o veredito dos jurados, dos 7, para dar a maioria e saber se o indivíduo é culpado ou inocente. E muitas vezes você pode encontrar pessoas que vão lá com cartazes, com camisas, em prol do indivíduo que foi vítima e que, às vezes, foi algum policial que o alvejou, que o matou. E muito está em detrimento da possibilidade de haver uma indenização. Porque se o policial ele for condenado, quem paga é o Estado. O Estado, posteriormente, entra com ação regressiva contra o servidor. Mas é o Estado quem tem que indenizar. Se o indivíduo for absolvido, alegou legítima defesa. Se alegou legítima defesa, ele não praticou o crime. E não tendo havido crime, não há por que haver indenização. Não houve crime. Se não houve crime, não há ilicitude. Se não há ilicitude, nem é ilícito no cível, nem no criminal.
E essa sentença penal, quando ela transita em julgada, faz coisa julgada no cível. Não adianta mais a família ir atrás de uma ação lá no cível. Por quê? Porque não vai ser mais aceita, porque já houve a ação penal no juízo criminal, onde houve, sim, uma decisão. O artigo 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória, inciso 4, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Aqui, muito vem do trabalho dos juristas em relação à vitimologia. Antigamente, pouquíssimo se preocupava em relação à vítima. E sim, só se pensava no autor, em punir. Hoje não. Hoje já se pensa na vítima. E o juízo criminal, ele já pode vir na própria sentença penal condenatória e estabelecer um quanto mínimo para essa reparação dos danos que o autor ocasionou. E aí o juízo do criminal, ele vai avaliar essa condenação, essa reparação do dano, estabelecendo um valor mínimo a ser reparado. Efeitos secundários extrapenais também genéricos do inciso 2. Saímos lá do inciso 1 e vamos para o inciso 2. São efeitos da condenação. 2. A perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. A. Dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, se a polícia foi lá, apreendeu armas, apreendeu drogas, apreendeu instrumentos que são ilícitos com o indivíduo, ao final, na sentença penal condenatória, todos esses instrumentos, eles são perdidos em favor da União, ou do Estado, o juiz estadual, o juiz federal União, juiz estadual, o Estado. Então, esses instrumentos, eles são perdidos, vão para destruição, vão ser incinerados, a não ser que haja o direito de terceiro de boa-fé. O indivíduo, quando ele foi preso com a arma. Tá, mas essa arma tem dono? Tem, ela foi proveniente de um roubo. O proprietário dela é um particular que tinha a posse da arma. A arma era lícita a ele. Então essa arma tem que ser devolvida. Por quê? Porque é um direito da pessoa que era de boa-fé que foi vítima de um crime. Então a arma vai ser restituída. Mas se era uma arma ilegal, ela é perdida, confiscada. A finalidade do confisco: A. Impedir a propagação dos instrumentos idôneos para a prática de crimes. B. Não permitir o enriquecimento ilícito do criminoso. C. E, por fim, desmantelar as organizações criminosas, destruindo a sua célula nervosa, qual seja impressionante capacidade financeira, fortuna, ainda que localizada no exterior. Então, esses instrumentos do crime devem ser confiscados e, ao final, perdidos para o Estado, para a União. A linha B do inciso 2. Inciso 2, a perda em favor da União, ressalvado o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé. A linha B. Do produto do crime. Ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
Produto do crime. Eu comprei esse bem, esse imóvel, esse carro, esse jet ski, essa lancha, por conta do dinheiro que eu auferi com a vantagem do crime. Então, esse produto, que é consequência, que é advindo de uma ação criminosa, ele também deve ser perdido, porque esse bem, ele é ilícito. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação da perda. Então, esses valores, se eles estiverem, esses bens ou valores que estiverem lá no exterior e o Estado aqui, de alguma forma, não conseguir localizá-los, não conseguir confiscar, porque a justiça daquele país, lá da Suíça, não permitiu que o governo brasileiro confiscasse esse bem e mandasse aqui para o Brasil. Aí não tem problema. O que a gente vai fazer? Vai pegar produtos equivalentes que estejam aqui no Brasil. Confisco por equivalência, parágrafo 1º e 2º do artigo 91. A doutrina. Nas situações em que o produto ou proveito direto do crime julgado não é encontrado ou se localiza no exterior, quando, então, se autoriza a medida sobre bens equivalentes que possam constituir o patrimônio lícito do condenado. Então, embora esses bens que estejam aqui no Brasil não sejam provenientes de ilícito, porque o indivíduo conseguiu provar a licitude do bem, do valor, mas em decorrência do bem que está lá fora não ser possível a sua apreensão, a sua transferência para cá, não tem problema. A gente faz, o juiz pode fazer a equivalência dos valores ou dos bens para confiscar o que esteja aqui no Brasil e assim que se faça, de fato, justiça. E antigamente não era possível. Efeitos secundários extrapenais genéricos, ainda da condenação, onde todas as condenações produzem esse efeito, nós temos o artigo 91A. O que diz esse artigo? Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei com mini pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o rendimento lícito. Foi uma inovação do pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Então, todos os crimes cuja pena máxima seja superior a 6 anos, é possível a decretação da perda como produto ou proveito do crime. De bens o quê? Correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível ao seu rendimento lícito. Então, a gente vai atrás desses valores para que ele não se locuplete, para que ele não se beneficie do ilícito. Parágrafo 1º, que é o que é chamado pela doutrina de confisco alargado, ampliado ou perda alargada. Esse dispositivo do artigo 91A. Parágrafo 1º, para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens, inciso 1, de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal,
ou recebidos posteriormente. E, esses dois, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Então, ele pode demonstrar. Olha, eu quero demonstrar que esse dinheiro aí que vocês estão querendo confiscar, ele é de uma procedência lícita, é de outro trabalho, é de alguém, um terceiro de boa-fé. Ele pode tentar demonstrar e o juiz vai dar essa oportunidade. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, todos esses dispositivos são inovações de dezembro de 2019 que vieram com pacote anticrime, muito já em decorrência da Operação Lava Jato. E a doutrina considerou esses dispositivos como o confisco alargado, ampliado ou perda alargada. Segundo a doutrina, caracterizado por ser uma extensão do perdimento de bens que, embora não estejam ligados diretamente ao crime que está sendo julgado, de alguma forma provém de atividades ilegais, tanto que seu conjunto é incompatível com o rendimento lícito do condenado. Então, vai-se atrás do que for ilícito, do que for patrimônio adquirido indevidamente, patrimônio adquirido em decorrência de crimes, rendimentos que ele teve por conta de crimes anteriores. Consegui juros, consegui correção monetária do dinheiro. Esse dinheiro é meu. Não. Tem esse dinheiro que você desviou e todo esse lucro a mais que você conseguiu, todo esse rendimento lícito, ele é incompatível. Ele deve ser confiscado pelo Estado. Então, é o confisco alargado. O artigo 91A, parágrafo 5º, trouxe o seguinte em relação a organizações criminosas. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Então, todos esses instrumentos do crime, todos os instrumentos utilizados para a prática do crime, também devem ser perdidos. Olha aqui essa organização criminosa das milícias lá do Rio de Janeiro, que movimentaram mais de 300 milhões de reais em um ano, e crescendo essas facções se expandindo para o Brasil todo. Os grupos paramilitares exploram atividades como transporte irregular de vans, grilagem de terrenos, contrabando de mercadorias, cobrança por proteção, exploração de caça-níqueis, empréstimo de dinheiro, tráfico de drogas e outras. Então, são facções criminosas, são milícias que acabam se desenvolvendo e se organizando de uma forma a ter um patrimônio muito, muito considerável. E o Estado tem o quê? Que impor medidas e instrumentos para que sejam perdidos todos esses patrimônios que são obtidos em decorrência de ações criminosas.
A Constituição Federal, em seu artigo 243, traz a questão dos crimes relacionados ao tráfico de drogas e também à exploração de trabalho escravo. Então, lá no texto da Constituição, já de 1988, já trazia esse dispositivo. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no artigo 5º. Foi uma redação estabelecida pela Emenda Constitucional de 81 de 2014. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então, você tem vários exemplos de bens que foram apreendidos com traficantes de drogas e esses bens, eles foram revertidos para a própria polícia em atividades de combate ao tráfico de drogas. É possível? Sim. Em aeronaves, jet ski, lanchas, carros, plenamente possível. E quando é uma terra que foi utilizada para plantio, também pode haver o confisco, a expropriação da terra. E o proprietário não tem direito a nada, a valor algum, a não ser que ele vá e prove a sua boa-fé, o seu direito de boa-fé. O Tiago está dizendo aqui que a Polícia Civil aqui do Ceará tem uma BMW. Exatamente, tem uma BMW. Essa Evoque já é antiga, essa Evoque aí, eu acho que está com mais de 10 anos da Polícia Civil, Tiago, lá de Goiás. Essa Evoque. Esse helicóptero está aqui com a polícia do Ceará, com a CIOPAE, e foi o helicóptero utilizado no transporte que acabou levando à morte aqueles traficantes, o Paca e o GG do Mangue, que estavam aqui no Alphaville, vivendo uma vida de luxo, mas aí foram traídos por sua organização criminosa e acabaram sendo mortos. Professor? Oi. O bem imóvel desse daí, ele pode ser vendido e comprar outros carros, porque um Evoque dessa daí dá para comprar umas 5 viaturas, não dá não? Perfeito, Thiago. Mas quando há todos os bens que são apreendidos com traficantes, casas de luxo, obras de artes, carros, joias, relógios, tudo pode ir para leilão. Vai para leilão? Pode ir para leilão? Pode ir. E esses valores, eles são convertidos a um fundo que vai tratar especificamente sobre a questão das drogas. Um fundo que é criado e até existe na própria lei antidrogas a questão desse fundo. Pode haver um fundo estadual também, mas normalmente tem um fundo nacional para o combate em relação às drogas. Se a Justiça Estadual determinar um fundo específico, também pode haver. Mas há essa possibilidade de leilão. Quando há o leilão, esse dinheiro vai para o fundo. Quando é de interesse da própria polícia, há uma solicitação ao juiz. O juiz que está ali
com o processo criminal, ele vai autorizar a polícia a utilizar esse bem para o combate ao tráfico de drogas. Então, aí vai ter um fim específico, quando está ainda com o juiz da causa. Aí ele já pode liberar esse bem. Até mesmo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Há essa possibilidade. Professor. Pois não? Boa noite. Boa noite. Professor, em relação ao princípio anteriormente falado do confisco alargado, os bens que são confiscados, eles se estendem àqueles de crimes que não necessariamente é relacionado ao crime que está sendo indiciado? Ele alarga-se ao... Eu digo assim, eu entendi que o... Tem que haver conexão. Tem que haver conexão, né? Não se alarga, conexão. Não se estende a esses outros, não. Não, tem que haver conexão, e aí é o patrimônio do condenado. O patrimônio é do condenado. Sendo o patrimônio do condenado, é possível haver esse confisco alargado em relação a bens que não sejam compatíveis ao rendimento dele. Que seja oriundo ilícito. Mas que seja vinculado ao crime que está sendo indiciado. Isso. Tem que ser em decorrência do crime que ele está ali tendo uma sentença penal condenatória. Porque é um efeito da sentença penal condenatória essa ampliação do confisco. E só pode haver nos crimes onde que a lei comine pena, acima de 6 anos. Então, há a perda. Ele vai ter a perda desse produto ou do proveito do crime. Então, tem que estar ligado ao crime. Entendi. Professor, aí não estando ligado, vamos supor que encontram bens relacionados a ilícitos, né, cometidos, e aí cabe, então, ao Ministério Público, porque a Justiça ela não pode se pronunciar pelo princípio da inércia, né, e aí cabe ao Ministério Público, então, entrar com uma ação relacionada paralelamente a esses outros bens? Não. Aí o Ministério Público, porque se o sujeito comprova que o patrimônio é lícito, não, esse patrimônio é lícito, foi fruto do meu trabalho. Eu comecei a entrar no tráfico de drogas a partir de data tal. Eu entrei no crime e auferi lucro a partir dessa data. Então, tudo que está relacionado ao meu patrimônio desse período X para cá, aí tudo bem, é de ilícito. Mas não toque no meu patrimônio anterior, que era proveniente do meu esforço, do meu trabalho. Então, não é justo e a justiça não pode se locupletar ou criar vantagem ou a fazer com que haja uma sobrepena, uma dupla pena ao sujeito, em detrimento do crime. Efeitos secundários extrapenais também específicos. Inciso 1 do artigo 92, a perda, são também efeitos da condenação, inciso 1, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. É possível que o sujeito ele perca o seu cargo, o cargo ao qual ele prestou concurso, ele estava lá trabalhando e, de repente, foi condenado e dessa condenação surtiu um efeito, que foi a perda do cargo. Tá, mas a condenação foi criminal ou foi no administrativo? No criminal. Então, a partir da sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, é possível que o indivíduo sofra essa consequência de perder o seu cargo público. A linha A. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder
ou violação de dever para com a administração pública. Então, na linha A, nós temos crimes que são referentes à própria administração pública. Tem tudo a ver com a administração pública. Ele está utilizando do cargo, da função, e cometeu o crime. Então, igual ou superior a 1 ano, já é possível ao juiz, na sentença penal condenatória, descrever que é efeito da sentença penal condenatória a perda do cargo. A linha B. Quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Aqui na linha B está se tratando de crimes que não estão ligados especificamente à administração pública. É um crime de estupro, é um crime de homicídio, é um crime de trânsito, seja lá o que for. Mas não tem a ver com a administração pública. Então, se a pena aplicada, a pena em concreto, for superior a 4 anos, é possível o quê? Haver a perda do cargo. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. O que está dizendo aí é que se o juiz não descrever, não expressar que a sentença penal condenatória tem esse efeito, não faz efeito. O juiz tem que descrever na sentença que é efeito da sua sentença penal condenatória a perda do cargo. E aí, quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, há o perdimento. Se o juiz nada expressar, aí não perde. Professor, e se ele estiver preso? Não, aí fica lá o trabalho dele, ele tem que ter um estatuto ao qual o estatuto que rege o seu emprego, a sua função, o seu cargo, e aí ele vai se ter por ele. Ele vai continuar recebendo? Depende do estatuto. Tem que ser específico. Então ele pega e volta. É possível? É. Porque há a independência da instância administrativa e a judicial, criminal. Então, lá no administrativo, ele foi condenado e perdeu o cargo. Na judicial, não, porque não tinham provas suficientes contra ele. Então, mas ele perdeu o cargo. Olha esse caso aqui no estado do Ceará, onde um agente penitenciário acabou sendo demitido, perdendo o cargo, em detrimento da sentença penal condenatória. Abre aspas, fui agredido, levei um soco e a adrenalina subiu. Fecha aspas. Palavras que o agente penitenciário Renilson Garcia, de 27 anos, pronunciou ao confessar na divisão de homicídios ter assassinado o modelo Johnny Moura, de 22 anos. O crime ocorreu durante uma festa rave em 27 de dezembro de 2015, em Fortaleza. Condenado pelo júri a 9 anos no dia 30 de novembro de 2016. Em 3 de agosto de 2017, foi publicada no Diário Oficial do Estado a demissão do cargo pela Controladoria Geral de Disciplina. Essa responsabilidade do servidor público, ela é independente. Tem a seara administrativa, tem a seara criminal. E ainda tem o cível. Quando a sentença penal condenatória, ela torna, por consequência, esse efeito cível. Vai só discutir lá o quanto. Falei isso. Essa ação cível pode ter uma ação por improbidade administrativa e essa ação ela é regressiva. O Estado depois pode intentar uma ação regressiva para que o servidor pague ao Estado em detrimento de que, quando ele praticou o fato, ele estava ali representando o Estado. Então, é o Estado que vai pagar, que vai bancar tudo. Esfera penal, que é a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público vai intentar ação penal contra o sujeito. Tem a esfera civil e tem a administrativa, que é o processo administrativo disciplinar
em detrimento do estatuto que ele está. Ah, é um policial civil no estado do Ceará, tem o estatuto da Polícia Civil. É um policial penal. Ah, ele vai lá para o regime dos servidores públicos do estado. É um policial militar. Ah, tem o estatuto da Polícia Militar. Ok. Esse caso aí, que você vê na tela, foi de um delegado lá do Amazonas, que ele promovia lutas de vale-tudo dentro das celas. Ele pegava os presos e fazia com que eles brigassem, né, que lutassem lá dentro, e aqueles que perdiam, que se recusavam à luta, ele dava de palmatória, aí com a paulada nas mãos do indivíduo. Então, ele dizia que era para trazer um novo emprego depois ao indivíduo, aos presos, que era uma forma de regenerá-los. Mas ele acabou sendo demitido lá da Polícia Civil do Amazonas. Responsabilidade do Estado em relação à questão administrativa e penal. Responsabilidade do Estado em relação ao seu servidor. Na moderna teoria do órgão público, as condutas praticadas por agentes públicos no exercício de suas atribuições devem ser imputadas ao Estado. Quando o agente público age, está agindo pelo princípio da impessoalidade. Os agentes públicos, eles não têm rosto, então eles representam o próprio Estado. Assim, o Estado responde pelos prejuízos patrimoniais causados pelos agentes públicos a particulares em decorrência do exercício da função administrativa. E essa possibilidade de ação regressiva está no artigo 37 do texto da Constituição Federal, em seu parágrafo 6º, que traz a responsabilidade civil. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, quando o servidor público está agindo, ele vai, então, ser responsabilizado, podendo haver uma ação regressiva. Em relação à responsabilidade administrativa. Eu hoje vou me despedir por aqui, que eu tenho que, nesse momento, me ausentar, porque eu vou para uma missa de 7º dia de uma pessoa muito querida, e aí na próxima aula, na quarta-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Então, pela atenção, pela paciência, muito obrigado e até o nosso próximo encontro na quarta-feira, se Deus quiser e permitir. Forte abraço!